Pai, nós te louvamos nessa manhã, te engrandecemos por tudo que já aconteceu aqui, Senhor. Pai, que o Senhor continue a ser glorificado nesse lugar, meu Deus, em todo momento, Senhor. Durante as nossas vidas, nesse tempo, nessa vida, que possamos sempre te dar o devido louvor, Senhor. A glória que é devida ao seu nome. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, eu peço graça, sabedoria. Peço ao Senhor, Pai, humildade, meu Deus, para transmitir essas verdades tão importantes para nossas vidas, Senhor. Deus, que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para poder explicar aos nossos irmãos, Pai, aprender juntos sobre essa parte tão importante da sua palavra. Senhor, nós te louvamos, nós somos gratos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou assim dar um resumo, assim, acho que um minutinho do que eu já falei. Nós falamos sobre as correntes de pensamento, sobre esse assunto. Falamos sobre o que pensam alguns grupos sobre esse assunto, a escatologia. Não é um assunto que se prega usualmente nas igrejas, nem sempre se fala isso, ou quase nunca se fala isso, na verdade. Muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito dos últimos tempos. Há muitos pensamentos a respeito desse assunto. E a Bíblia fala muito desse assunto. Muito. Toda a nossa vida, irmãos, tudo que nós fazemos hoje, toda a motivação que a gente tem na nossa vida, é visando esses momentos aqui, ó. Toda a nossa vida tem que ser motivada pelo encontro que um dia vamos ter com Cristo. Nós nos santificamos, nós nos esforçamos, evangelizamos, anunciamos a verdade de Deus, porque nós queremos, naquele grande dia, sermos achados por Ele, sermos encontrados ou morrermos firmes, e naquele grande dia, nós sermos ressuscitados. Por que Deus deixou, assim, aqui tá vendo essa barra colorida? O Samuel vai estar mostrando ali no mural. Essa barra colorida aqui, ó, que tem amarelo, tem o azul, um bordozinho aqui, ó. Então tem um roxinho, depois tem um vermelho. Isso aqui é a barra do tempo. Deus deixou em todos os tempos, em todas as épocas, sinais e profecias para nós estarmos ligados e vendo as coisas acontecendo e se cumprindo conforme Ele deixou escrito. Agora, nós vamos começar hoje por esta estátua aqui, ó. Vamos ter que ler os textos, Os textos às vezes são extensos, e nós vamos ter que dar pausas, às vezes, para poder explicar para os irmãos sobre os textos. Abra em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Eu não vou ler o capítulo todo, vou dar um resumo dessa primeira parte aqui. O que aconteceu? Houve um rei no passado, o nome dele era Nabucodonosor. Ele era o rei de Babilônia, o imperador em Babilônia. E ele teve um sonho, numa noite. E quando ele acordou, ele não lembrava o que ele tinha sonhado. Então ele mandou chamar os sábios, os místicos, todo mundo que era ligado a esse tipo de coisa, para poder falar o que ele sonhou e dar a interpretação do sonho. E ninguém conseguia interpretar. Chamou-se todos os sábios, os místicos, ninguém conseguia fazer isso. E ele começou a apertá-los para que eles pudessem falar tanto o sonho como a interpretação. E um deles fala assim: não há nenhum rei que tenha pedido isso para ninguém. Ninguém consegue fazer isso. Falar o que o Senhor sonhou e a interpretação. E ele então fica nervoso: veja que vocês estão querendo me enrolar.
e aperta. Se vocês não me derem o sonho e a interpretação, vocês vão morrer e a família de vocês vai morrer e tudo vai ser lançado no monturo, vai ser queimado. E então o que acontece? Ele chama um oficial dele, o nome dele era Ariuque. Esse Ariuque então sai colocando a ordem que se todos os sábios e entendidos nessas coisas iam morrer. Então a notícia chega até Daniel. E Daniel fala assim: por que aperta tanto o mandado do rei? Por que ele quer matar as pessoas? E Ariuque explica para ele. Então ele chega e fala assim: fala para o rei. Ele pede para entrar na presença do rei. O cetro tinha que ser estendido para poder entrar na presença do rei. Quando ele entra e fala assim: me dê um tempo que eu vou orar, eu vou falar ao Deus do céu e ele vai dar a interpretação. Então quando nós chegamos aqui no versículo 31 do capítulo 2, Daniel começa a falar sobre esse sonho aqui, ó, aqui na figura. Isso aqui eu dividi em partes, eu dividi em pedaços, para poder ter espaço para poder escrever. Então isso aqui eu vou falando por colunas, certo? Então nós vamos ficar aqui agora, nesse momento, nessa coluna, a partir do versículo 31. Ele diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, ele começa a falar que o sonho que ele teve. E eis aqui uma grande estátua, verso 31. Essa estátua, que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua, aqui ó, a cabeça da estátua era de ouro, de ouro. O seu peito e os seus braços de prata, aqui ó, peito e braços de prata. Os irmãos desculpem, porque aqui, na hora de tirar a cópia, o ventre tinha que estar aqui embaixo e acabou saindo nessa cópia aqui. Então essa parte bordozinha aqui, ela pertence a outra parte, certo? De prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. Algumas versões dizem bronze, certo? Então aqui na cópia eu coloquei bronze, porque essa imagem eu tirei da internet. As pernas de ferro, de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, e as pernas, aqui as pernas de ferro, e as pernas de ferro. E os seus pés em parte de ferro, aqui embaixo, seus pés em parte de ferro, e em parte de barro. Muito bem, verso 34. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aqui a pedra. Essa é a pedra. Cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra, irmãos, é Cristo. Isso aqui ele está falando sobre a vinda de Cristo nesse tempo. Mas eu não vou explicar, eu vou para a interpretação, certo? Vamos seguir na leitura do texto. Este é o sonho. Ele queria que o sonho fosse revelado. Então aqui, Daniel vem e traz o sonho para ele. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade, e onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, e aves do céu, ele te os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és, olha lá, a interpretação, tu és a cabeça de ouro, certo? Isso aqui, ó. Daniel está falando aqui nessa estátua o tempo todo, nós vamos continuar a leitura, ele está falando aqui sobre reinos, reinos que estavam no tempo dele, e que viriam posteriormente. Ele continua aqui na leitura. Tu és a cabeça de ouro. Verso 39. Depois de ti
se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Um reino inferior ao teu, esse aqui. Você vai ver aqui na estátua que já está escrito aqui os nomes, né? Pérsia, Grécia, Roma e os 10 dedos. Não está escrito, pastor, aí no livro de Daniel, não está falando que é esses reinos. Como é que os historiadores, os escatólogos, vão chegar nessas conclusões? Um dos princípios para a interpretação de profecias associadas com a história, é que você tem que fazer muita consulta. Você tem que fazer o paralelo entre a profecia, que é a regra que normatiza tudo, e a história. Não é a história que dirige a profecia, é a profecia que dirige a história. Se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui, a cabeça de ouro é toda de ouro. Se você olhar aqui o peito de prata, é todo de prata. Aqui no bronze, é todo de bronze. E aqui no ferro, é todo de ferro. Só aqui que é uma mistura de ferro com barro. Qual o primeiro ponto que você vê aqui para ele falar, para entender que ele está falando de reinos? Todos esses reinos eram reinos mundiais. Alcançava todo mundo conhecido da época. Todo mundo conhecido da época. É por isso que um dos pontos aqui, você só vai entender, eu só vou entender essas nações se eu ler as outras profecias. Por isso que nós vamos ver se nós conseguimos chegar nas outras. Muito bem, vamos continuar aqui a leitura. Estamos no verso 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, qual terá domínio sobre toda a terra. 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Eu poderia já aqui pegar, irmãos, e como eu já li bastante, eu já poderia adiantar as outras profecias. Mas aí não vai ser necessário lê-las. Então é necessário nós lermos tudo isso aqui, e depois nós lermos as outras profecias, porque nós vamos estabelecer o paralelo correto entre elas, para nós descobrirmos como Daniel descobriu as coisas aqui. Verso 41, não é? E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Ó, um reino. Ele não estava falando que vão ser reinos divididos. É um reino dividido. Um único reino, mas com divisões. Um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os artelhos, os dedos, está falando dos dedos. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, ele está explicando 3 versículos para explicar a mesma coisa. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Verso 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada a pedra, ó a pedra, uma pedra, foi cortada uma pedra, né? 100 mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso,
e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Bom, aqui nós temos agora a visão da estátua e a sua interpretação. O único reino que ele identifica nessa visão, qual que é? A cabeça de ouro. É o único que é identificado aí. E ele fala que a pedra, lá no final, a explicação que ele dá, lá no versículo 41 ao 43, é que no tempo desses reis. Então ele está falando aqui, ó, que esses 10 dedos, no tempo do pé, isso aqui ele está falando que no tempo desses reis. Então nós entendemos que aqui, ó, aqui vai ser um tempo que nós vamos lá no final. Isso só nós vamos conseguir entender lá no final. Isso aqui ele está falando do surgimento de 10 reis. 10 reis têm que aparecer no final. É no tempo desses reis que Jesus volta. O reino estabelecido no tempo desses reis. Aí você fica assim pensando. Como estabelecer o paralelo correto e saber que eram reis e saber a explicação dessas nações aqui? Você só vai conseguir entender mais disso quando você ler a próxima profecia, que ele vai trazer mais revelação sobre essa estátua aqui. Veja uma coisa interessante, que isso foi dado lá na barrinha colorida, e esse sonho ele teve em 602 a.C. Essas datas são aproximadas, irmãos. Essas datas não são 100% corretas, são aproximadas. 54 anos depois, ele recebe a visão dos 4 animais viventes. Esse sonho foi dado a Nabucodonosor, teve a interpretação dada por Daniel, tanto do sonho como a sua interpretação. E aqui, ó, já muda o rei. 556 a.C., aparece um rei chamado Belsazzar, que era filho de Nabucodonosor. No tempo desse rei, 54 anos depois, Daniel já estava mais velho aí. Ele recebe a visão dos 4 animais, que vai trazer... Tem uma coisa interessante no livro do profeta Daniel, e em Apocalipse, que é uma coisa muito parecida. Primeiro se recebe uma visão panorâmica das coisas. Depois ele vai trazendo detalhes sobre o assunto que ele já tinha falado. Às vezes você vai ver que Apocalipse, eles se encontram, tanto lá na frente, como no meio, como lá no final. Você tem que estabelecer o paralelo correto. Aqui em Daniel, a mesma coisa. Ele fala de forma geral no sonho da estátua, depois ele vai trazendo mais informações, mais revelação nas próximas visões. Aí nós vamos lá para esse capítulo, certo? Uma coisa interessante também é que Daniel falou que ele era cabeça de ouro, mas você vai ver que depois ele faz uma estátua toda de ouro, né? Nabucodonosor não aceitou ser só uma parte da estátua, ele queria ser tudo. E há umas tradições que dizem que Nabucodonosor acreditava que nunca iria morrer. Pela glória do reino dele, ele achava que iria estar sempre sendo ressuscitado, por causa do misticismo grande que havia em Babilônia. Agora nós vamos lá para o capítulo 7 do profeta Daniel. Ficou alguma dúvida aqui no sonho da estátua? Talvez fique a dúvida porque você vai falar assim, não está escrito lá que é Pérsia, que é Grécia, que é Roma. Não está escrito mesmo, é verdade. Nós só vamos entender isso pela história e pelas próximas profecias. E fazer o paralelo entre elas. Capítulo 7 do profeta Daniel. Eu perguntei se ficou alguma dúvida e eu não esperei os irmãos falarem, né? Ficou difícil de entender o sonho da estátua?
Ficou difícil? Quer que eu fale de novo? A visão dos 4 animais simbólicos. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Quer dizer, ele fez uma síntese, um resumo. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Essa expressão ventos, ele está falando sobre reinos. Os 4 reinos combatiam no mar grande, no meio dos povos. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Lembra que eu falei no primeiro estudo que mar é uma referência a povos. Povos subiam do mar. Não é o mar, literalmente o mar, mas subiam das nações. Esses reinos sobem sempre das nações. Começam pequenos e depois se tornam grandes. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Está lá, ó. Esse aqui, ó. Era um leão e tinha asas de águia. Arqueólogos têm feito muitas descobertas, e durante muito tempo se fizeram descobertas, e essa é uma das figuras que mais se encontram onde há vestígios de civilização babilônica. Por que os babilônicos gostavam de se representar por leões e por águias? Pela força, pela visão ampla, pelo tamanho das conquistas, pela força que eles infringiam para poder conquistar os reinos. A águia de visão ampla, visão longa, os babilônicos se achavam pessoas imbatíveis em qualquer lugar onde eles entravam. Eles iam já certos de que iam vencer todas as suas batalhas. Mas veja aí na visão que ele fala assim: eu olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aonde se cumpre essa profecia? Essa profecia se cumpre quando Nabucodonosor, esse leão com asas aí, você estabelece o paralelo com a cabeça de ouro. Por isso que eu coloquei na mesma direção. O que aconteceu com Nabucodonosor? Ele teve uma visão, e nessa visão ele se achou o rei superior. Olha a glória do meu reino. E ele, no sonho, Daniel fala para ele que o reino ia passar dele por causa da soberba dele. Ele fica por 7 anos comendo palha como boi. Diz que no seu corpo cresceram. Essa profecia vai estar, se eu não me engano, no capítulo 4 de Daniel. Vai aparecer essa profecia de que ele fica 7 anos, ele perde o seu reino, até que ele reconhecesse que o Deus do céu era rei sobre reis, que era aquele que estabelecia reinos, era aquele que tirava reis, é aquele que estabelecia as nações. Então essa profecia do capítulo 7, aqui versículo 4, ele então reconhece que Deus é o rei dos reis, e então ele é estabelecido, volta de novo à sua situação de rei. Isso se cumpre lá. Daniel não explica essa profecia, nós só estudando vamos chegar a essa conclusão. Versículo 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, está aqui, ó. Segundo animal. Como era esse animal? Semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Quando eu peguei esse tema para estudar, e eu cheguei nessas figuras aí. Qualquer leitor de Bíblia, quando chega nos pontos como esse assim,
desiste logo de ler. Abandona a leitura rapidamente, porque você vai ter que ir na história para entender o que está acontecendo aqui. Veja aqui que ele fala assim: eu continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Estava assim o urso, ó, que nem lá na figura, está bem nítido lá, né? O urso estava assim, ó, levantado de um lado, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Você vai estudar na história sobre os persas, sobre o povo persa. Eles eram especialistas em prata. Os persas e os medos eram 2 nações, um reino só. O que aconteceu? A Thaís está aqui, e ela é historiadora, sabe? Eu não sei 100% de história, mas eu tive que ler algumas coisas. O que aconteceu aqui? O povo que surge primeiro é chamado da Terra-média, ou Medos. Os Medos vêm conquistando, e os persas não eram tão fortes. Eles eram pequenos. Mas o que acontece é que os 2 juntos começam a se levantar. Ele diz assim: devora muita carne. Final do versículo 5. Devora muita carne. Eles eram terríveis nas suas conquistas. Eles matavam sem dó. Eles entravam nos lugares com as suas espadas. Muitas dessas espadas eram feitas de prata pura. Muitas das suas armaduras eram feitas de prata pura. Eles tinham um negócio debaixo das armaduras, um negócio que não penetrava a espada. As espadas, quando batiam naquilo, elas quebravam. Aí o que aconteceu na história? Os medos vieram conquistando, os persas vieram conquistando depois, começaram a crescer mais, crescer mais, crescer mais, e então o reino medo-persa era assim, ó, um reino por um lado mais forte e por um lado mais fraco. Ele vai acrescentar informações sobre isso na próxima profecia, que a gente vai ver aqui. Então, o que são essas 3 costelas na boca do urso? 3 costelas na boca do urso. São 3 nações que os medos persas dominaram e passaram a reinar sobre eles. Eram os babilônios, eles dominaram os babilônios, os lídios e os egípcios. Eles seguraram essas nações e passaram a prendê-los debaixo do seu jugo. Aí você fica pensando assim: pastor, qual a importância de eu ficar sabendo sobre história de reinos? Irmãos, vocês depois... Daniel teve que construir essa estrada até chegar aqui. Porque essas nações estavam ligadas a surgimento de figuras importantes na história. Vamos lá para o próximo animal que ele vê. Verso 6. Depois disso, eu continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui o leopardo. Leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Irmão, se você pega a Bíblia e você começa a ler um negócio desse, você, assim, vamos falar assim, a primeira vez que a gente pega e lê um negócio desse, você vai entender alguma coisa? Vai, irmão. A minha cunhada, ela mora lá no Cipó, ela é bem simples, a Marta. O Calil não está aí não, né? A Marta é bem simples. Eu comecei a montar esse mural e eu estava aqui nessa parte, ó. Eu já tinha chegado na 3ª coluna. Eu fiz tudo isso à mão, irmãos. Só as figuras que eu fui colando. Mas o resto eu fui tudo escrevendo e aprendendo. Quando ela viu, quando eu cheguei aqui, que eu estava aqui, põe essa figura aqui, Samuel, por favor, depois você volta no leopardo. Quando eu cheguei nessas figuras, que ela viu aqui, nossa, está repreendido em nome de Jesus esses bichos. Ela falou assim,
Eu falei, Marta, você sabia que isso aí está escrito na Bíblia? Nunca li isso. Falei, está escrito. Tá escrito. Não é que as figuras são desse jeito, mas Daniel citou essas figuras. Volta lá para o leopardo. Veja aqui que na figura do leopardo, ele fala assim, ó. Como que você sabe que isso aqui, ó, o leão, o urso, o leopardo, ele está se referindo aos reinos que eu expliquei na estátua. Sabe onde está? Vê o versículo 17. Alguém lê para mim o versículo 17. Desse mesmo capítulo. Versículo 17. Esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Aí. São 4 reis que se levantarão da terra. Os 4, ó, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Mas, pastor, o verbo está no futuro. Eu notei esse detalhe também. Se levantarão. Então, o leão não pode ser Babilônia. Né? Eu fui atrás disso, eu notei esse detalhe. Quando você tem essas dúvidas sobre o verbo, o tempo do verbo, são 4 reis que se levantarão. Então, o leão não pode ser Babilônia, porque Babilônia já tinha sido levantada. Aí eu fui atrás do verbo. Muitos verbos no hebraico que são traduzidos para nós no passado, no futuro, no presente, muitos verbos. No hebraico, eles colocam quase sempre no gerúndio. Quase sempre. Só que a concordância verbal na nossa língua não permite. São 4 reinos que se levantando na terra. Uma frase que não tem sentido. Então ele teve que usar um verbo. Então ele fala, o sentido são 4 reinos que vão se levantando sobre a terra. Então, Babilônia ainda estava levantando reinos. Ainda não tinha finalizado Babilônia. Babilônia só termina aqui, ó. Até eu expliquei para vocês, indo para a Barra de Cores. Babilônia só termina em 538 antes de Cristo. Só em 522 antes de Cristo é que surge os medos. 538 antes de que surge os medos e persas. Então aqui, ó, o leopardo de 4 cabeças, ele está falando também de um outro reino. Ele só vai explicar lá na próxima visão, ó. Só na próxima visão é que ele vai explicar quem é esse reino. Nós estamos aqui no versículo 6. E foi-lhe dado domínio. Vamos para o verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Os irmãos, está dando sono? Os irmãos, está dando sono? Vamos ficar em pé um pouquinho. Fica em pé um pouquinho aí. Levanta um pouquinho aí. Ok. Tá bom. Pode sentar, irmãos. Pode despertar um pouquinho. Durante as minhas meditações sobre esse assunto, eu cochilei várias vezes. Irmãos. Nas minhas leituras, eu cochilei várias e várias vezes, porque o assunto não é fácil, mexe com a nossa mente, e se eu não for, explicando, os irmãos não vão entender, né? Aí o seu entendimento vai ficar sem fruto, e eu não cumpri o meu objetivo, se isso acontecer. Verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Pastor, isso tudo aconteceu com ele, assim, em êxtase, dormindo ou tendo visões? Irmãos, ele teve essas visões. Tudo na visão ali, ó. Os profetas, Deus trabalhava muito com eles assim. Deus dava uma visão para eles, mas eles às vezes não entendiam. Aí eles voltavam a si, aí eles tinham que orar para Deus dar o entendimento daquele sonho, porque eles entendiam que Deus estava falando alguma coisa para eles. É uma coisa até interessante, se um crente hoje tiver uma visão de um bicho desse aqui, ó, fala, pastor, eu sonhei com um bicho de 10 chifres, e tinha um monte de dente de ferro na cabeça. Aí o outro já fala, o entendido fala assim, isso é demônio, irmão. Isso é demônio.
É pesadelo. Depois disso eu continuava olhando, verso 7. Nas visões da noite, eis aqui o quarto animal. Pode ir lá para o quarto animal. Terrível. Quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ó, aqui ele já dá um elemento para você poder fazer o paralelo correto. Tinha dentes grandes de ferro. Aqui, ó. Ó o paralelo entre esse rei e esse quarto reino aqui, ó. Dentes de ferro, não é? Dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Lembra que eu expliquei para os irmãos na primeira aula, no primeiro estudo, pontas e chifres? Aqui, ó. Pontas e chifres está se referindo a reis na cabeça dele. Aqui, esse primeiro animal, né? 10 pontas, 10 chifres que se levantam da cabeça desse animal. Ele vai explicar lá na frente isso aí. Tinha 10 pontas, verso 8. Estando eu considerando as pontas, olha só, ele chega um momento que ele acorda. Estando eu considerando, pensando assim, o que é isso? Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Aqui, ó. Está vendo a figura, né? Aqui na visão da estátua, ele não fala nada dessa ponta pequena. Ele não fala, não dá nenhum detalhe sobre a presença de uma ponta pequena. Ele só conta os reinos e fala de um reino que vem no final, uma pedra. Mas aqui ele fala que se levanta uma ponta pequena. Verso 8 eu estou, né? Uma ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Vamos estabelecer o paralelo correto aqui, ó. Eu estou aqui nos 10 dedos, certo? 10 dedos. No tempo desses reis, lá no primeiro sonho, capítulo 2 de Daniel, no tempo desses reis, versículo 33, né? Vem uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra faz um reino que cresce sobre a terra. Olha o paralelo aqui entre esse reino, né? Os 10 reis que surgem, porque esses 10 reis saem daqui, ó. Os 10 reis saem daqui. O chifre pequeno não sai daqui. Olha os 10 dedos aqui, e olha os 10 chifres aqui, ó. 10 chifres. Mas aqui, na visão dos 4 animais, Daniel recebe uma outra revelação ligada a esses 10 dedos. Sabe o que é? Que quando esse chifre pequeno se levanta, 3 desses dedos vão ter que ser cortados. Ele está falando do tempo lá do fim. Vão surgir 10 reis. Tem que aparecer 10 reis, irmãos. Se esses 10 reis não aparecer, o chifre pequeno, que é o anticristo, esse chifre pequeno, se os 10 reis não aparecerem, ele não aparece. Ele não vai aparecer. E quando ele aparecer, 3 desses 10 reis, ele vai cortar. Aí não tem explicação, eu já li, já reli, já fui atrás de comentário. Não se tem uma exata explicação por que ele corta esses 3. Não tenho explicação. Se você me fez essa pergunta, eu não vou saber responder para o irmão. Vamos lá, verso 8, né? Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, verso 8, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olho de homem, e uma boca que fala grandiosamente. O único que tem essa descrição na Bíblia é o anticristo. O único, irmãos, que recebe essa descrição de boca que fala arrogantemente. Vamos continuar a leitura, verso 9. Eu continuei... O que, pastor? Fala blasfêmias. Verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou,
e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se juízo, e abriram-se os livros. Isso aqui, na primeira visão da estátua, vem o quê? É a pedra, não é? Mas na visão dos 4 animais viventes, quem é que aparece? O ancião de dias. Lembra lá que no primeiro estudo que eu falei, o ancião de dias aplica-se a 2 pessoas, ou ao pai ou ao filho, né? Então esse ancião de dias que volta aqui, que é o mesmo que a pedra no tempo desses 10 reis, é Jesus que vai voltar lá no final, irmãos. Aqui uma descrição da volta dele. Estabelece os tronos, né? Os santos herdam o reino. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Aqui, vamos agora entender essa parte. E quanto aos outros animais, verso 12. Verso 12. Quais animais são? Leão, Babilônia, né? O urso, medos e persas. E aqui o leopardo de 4 cabeças, a Grécia. Esse animal aqui, ó, os outros 3 animais, ele fala que esses animais, foi-lhes dado, e quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então tive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. O que ele está falando aqui? Eu não queria ir lá na frente, mas eu tenho que explicar esse versículo. Quando lá no final, antes do milênio iniciar, o que acontece? Surgem 10 reis, que eu já expliquei os 10 reis. O anticristo aparece, certo? Ele ceifa 3 reis. Ele fica sendo, lá em Apocalipse 17, diz que esses reis dão o poder para ele, para a besta, para o anticristo. Vão dar o poder para ele, certo? Ele ceifa esses 3 reis. Mas existem pessoas que vão estar inseridas nesses reinos dos 10 reis, que não vão aceitar o anticristo, que não vão aceitar a marca. Pessoas que não vão aceitar a forma dele governar. Não é todo mundo, irmão, que vai aceitar a marca. Não é todo mundo que vai estar aceitando pacificamente o anticristo reinando. Muita gente vai fugir. Muita gente vai abandonar. Muita gente não vai tolerar. Muita gente também não vai ficar assim. Não vai ser cristã nessa época. Não vai nem receber o Senhor. E essas pessoas também não vão aceitar a marca. Muitas dessas pessoas fogem. A Bíblia fala que eles fogem de cidade em cidade. Vão fugindo nas cavernas, nos montes. Eles vão fugindo para o deserto. Apocalipse 12 explica isso. E é o que acontece. Quando Jesus volta, quando a pedra vem, quando o ancião de dias vem, muitas dessas pessoas vão passar por um juízo. O trono, lembra que se estabeleceu tronos? Eles vão ser julgados naquele juízo lá do final dos 7 anos. E essas pessoas vão receber aí um tempo de vida. Eles vão entrar no milênio. Porque lá no milênio Jesus vai reinar com vara de ferro. A igreja já vai estar ali, a igreja já foi ressuscitada antes do milênio. No final dos 7 anos, a igreja é ressuscitada. Sobre nós não tem mais poder morte, nós reinaremos com Cristo. 1000 anos. Mas você pergunta, reinar sobre quem, pastor?
Vai reinar sobre quem? Aqui, irmãos, eles receberam um pouco mais de vida. Essas pessoas, eles entram no milênio. Eu não queria adiantar esse assunto, mas eu preciso explicar isso aqui. O que ele está querendo dizer? Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar-se até ele. Olha aqui, veja aqui, um filho do homem que chegou até o ancião de dias. Não pode ser Jesus chegando até Jesus, né? Ele está se referindo aqui àquele momento que Jesus é assunto ao céu, e diz lá em Atos 1:9 que uma nuvem o recebeu. Ele está falando aqui sobre o que aconteceu quando Jesus ele deu ordem aos discípulos, depois ele subiu, que o anjo fala assim: o que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar assim como para o céu o viste subir. Ele está falando aqui que quando Jesus chega até o céu, diz que chega até o ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Esse ancião de dias aqui, esse não é Jesus, esse é o Pai. Lembra que eu falei que o ancião de dias é o Pai e também o Filho, os dois recebem às vezes o mesmo nome. Verso 14, foi-lhe dado o domínio e a honra, que é a honra que Jesus recebe, e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Esse reino é de quem? É o reino de Cristo. Jamais, quando essa pedra bater nos 10 dedos, aqui ó, quando o ancião de dias vier, não terá mais reino de homem, irmãos. Nós reinaremos 1000 anos com Cristo. Lá no final, não posso falar, senão vai estragar, né? O que vai acontecer no final dos 1000 anos. Quer que eu fale, Samuel? Verso 15, né? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Vamos agora nos colocar na posição de Daniel. Vamos nos colocar na posição dele. Ele entendeu a visão dos 4 animais? Entendeu nada, irmão. Né? Ele não entendeu nada. Deus mostrou para ele o leão, o urso, o leopardo, o animal com 10 chifres, um chifre pequeno com boca arrogante. Ele, como diz hoje, eu fiquei boiou, né? Ficou boiando, não entendeu nada do que estava acontecendo. Mas o que ele fez então? Ele ficou perturbado, né? Ficou assim, atemorizado, ficou pensativo, falou, o que Deus, porque ele já tinha dado a interpretação da estátua, né? Mas Deus vai falar com ele 54 anos depois. Pode falar. Pode? Pergunta. Isso vai acontecer. Eu vou ter que adiantar o assunto. Sim. Rapidamente, eu vou dar um resumo aqui, tá? Vou dar um resuminho. Aqui nessa barra aqui, ó. Aqui, ó, essa barra. É uma barra vermelha e outra parte é preta, né? Daniel está falando aqui, ó. Ele está falando aqui desse momento aqui, ó. Esses 10 chifres, né, que abate 3, aparece um chifre pequeno, eles aparecem aqui, ó, na chamada última semana de Daniel, que vou explicar depois, é a profecia das 70 semanas. Eu vou explicar em outro estudo. Então o que acontece aqui? Diz que aqui no começo da semana, ele faz o acordo com muitos. Quem faz esse acordo? É o anticristo. Pelas características que a gente vai ver dele,
Você vai ver como ele vai conseguir fazer isso. Que ele faz acordo com o judeu e com todos os povos. Não é? Então, mas aqui, ó, ele vai vir caladamente. Nesses primeiros 3 anos e meio, é o tempo da profecia das 2 testemunhas lá de Apocalipse. Essas 2 testemunhas, ninguém vai poder tocar nelas. Não são 2 homens não, irmãos. Para mim, na minha concepção, pelo tanto que eu já li, é um grupo de pessoas. Sabe, é a igreja mesmo. Mas em 2 frentes. Pregando a gentios e a judeus. Gentios e judeus. Gentios e judeus. Pregando em 2 frentes. Só o que acontece? Quando chega na metade da semana, que é uma semana de anos. Então são 7 anos. Certo? Quando termina os 3 anos e meio, diz que a profecia das 2 testemunhas para. Está lá escrito lá. E eles cessam. Então o que acontece? É nesse tempo aqui, ó. É nesse tempo, nessa profecia que nós vamos ler, ele fala isso. Nesse tempo ele se levanta e recebe o reino com os 10 reis. Está lá em Apocalipse 17 isso. Os 10 reis recebem o poder com ele e dão poder para ele. Eles reinam, eles recebem o poder junto. E aqui o que acontece? Quando chega aqui, esse tempo é o tempo da grande tribulação. 3 anos e meio. Né? Aqui, ó, essa faixa preta aqui, ó, que a gente vai ver todos os selos, trombetas e taças aqui. É nesse tempo aqui. Ó. É aqui na metade da semana que a segunda besta, que é o falso profeta, ele fala assim, vamos colocar uma marca. Vamos colocar uma marca. A marca vai ser o nosso controle. Vai ser o nosso controle. O que acontece? Aqui, judeu, ele entra no templo aqui, faz a barbaridade lá no templo deles. Os judeus muitos já começam, ó, cair fora. Mas muitos fazem acordo com ele. Muitos aceitam o acordo dele. O povo em si, quando as 2 testemunhas morrem, eles fazem festa. Porque diz que essas 2 testemunhas atormentaram o mundo com a profecia deles. Eram profetas, irmãos. A mensagem dos 7 anos, não é essa mensagem, não, 3 passos para receber a bênção. Sabe? Não é esse negócio, não, irmão. É se converta, que o tempo está chegando no fim. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone a vida velha. Essa mensagem não pode sumir da igreja. Não pode sumir. E aqui essa mensagem vai ser muito mais forte. E quem quiser apertar as 2 testemunhas, a Bíblia fala que eles fazem fogo cair do céu, faz a água virar sangue, sabe? Eles têm poder para fazer juízo quantas vezes eles quiserem. Então ninguém consegue tocar neles. Mas no meio, aí o que acontece lá na última parte, é que a marca, tem muita gente que não vai aceitar a marca. Tem muita gente que não é crente. Gente, tem muita gente hoje, nossos dias já mostra isso. Tem muita gente que nem é pró-governo, nem anti-governo. É um camarada que fica em cima do muro. Tem muita gente que não é cristão, não é testemunho de Jeová, não é católico, não é espírita, não é nada. Sabe, é um camarada que não crê, ele fica ali, sabe, só olhando. Quem não aceita, o camarada que aceita a marca, aceitou a marca, já era. Quem aceitar a marca nesse tempo, já está condenado, irmãos. Já está condenado. Eu só coloquei uma marca, você é condenado? Não. Aceitar a marca não é simplesmente, aceita uma marca. Aceitar a marca vai significar dizer que você vai estar a favor desse homem iníquo, a favor dele contra Cristo. Você vai ter que saber isso. O poderio dele, não é um negócio assim, recebi a marca, não sabia. Não. Você vai ser explicado para você. Mas eu não posso adiantar esse assunto, irmãos. Está vendo que a gente tem que construir nós temos que construir uma estrada até chegar lá. Então, se você não entender o Velho Testamento, você não vai entender. Tem coisas lá do fim que Deus só dá para Daniel e Zacarias. Deus não deu nem para João. Jesus não falou também. Deus não falou para Paulo, falou para Zacarias, falou para Ezequiel, falou para Daniel, mas não falou para eles. Então você tem que ir construindo uma estrada até chegar lá. Eu sei que a curiosidade é grande, né? Eu também fiquei assim. Mas não posso fazer isso, irmãos.
Que versículo que eu estou? Já perdi aqui. 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Já expliquei a questão do verbo aqui para vocês. Mas os santos do Altíssimo, na primeira visão da estátua foi a pedra, não é? Na segunda visão, o ancião de dias, mas aqui ele traz mais revelação. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre. Somos nós, irmãos, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito de 3 coisas aqui ele fala. Do quarto animal, aí ele quis saber, eu preciso saber, do quarto animal, esse aqui do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobrava. E também das 10 pontas, olha lá, ele não é um animal, né? E tem 10 pontas na cabeça. Ele queria saber. E das 10 pontas, que tinha na cabeça. E da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que as das suas companheiras. Eu fui atrás dessa expressão firme. A curiosidade da gente é grande, né? Então a gente quer saber das coisas. Firme aqui é diferente em tudo. Diferente em tudo. Essa ponta pequena aí, que tem uma boca, que tem olhos, ela é diferente em tudo das 10 pontas. Diferente. De etnia diferente. De propósito diferente. De aparência diferente. De força diferente. Então, essa ponta pequena, ela não surge das 10. As 10 vão ser o caminho para ela aparecer. Mas as 10 não fazem ela surgir. Ela surge de outro lugar. A gente vai ver somente pela outra profecia que a gente vai entender isso. Não é? Que era diferente. Verso, 21. Eu olhava, e eis que esta ponta, vou pôr o laser bem nela lá. Eis que esta ponta, aqui, diz que ela fala grandiosamente, né? Ela fala, sabe, eis que esta ponta fazia guerra contra quem? Os santos. E o vencia. Vamos continuar na leitura aí. Até que veio o ancião de dias, aqui é uma referência a Jesus, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Um parênteses aqui. Veja como Daniel enfatiza a questão de que os santos possuirão o reino. Ele está falando aqui que isso vai acontecer, mas no final, o final vai ser feliz para aquele que serve a Cristo, irmão. Então nós temos que ter esperança. Nós não podemos sair do nosso alvo, que é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. Foi dado o quê? O juízo. Nós julgaremos junto com Cristo. 1 Coríntios fala isso. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, agora ele vai dar a interpretação. Porque ele queria saber, né? Agora vem a interpretação. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E Roma foi isso. O quarto animal, irmãos, que tem boca de ferro, dente de ferro, é Roma. Roma foi diferenciado dos outros reinos anteriores em tudo. Em tudo. Você sabia, né, tá aí a Thaís para me confirmar, que muito do que nós temos hoje em dia é uma estrutura toda romana? Tudo que nós temos, irmãos, a forma de governar, a forma de se estabelecer senadores, escolhas, a forma de se estudar, a forma de consultar livros, a forma de se estabelecer capítulos, a forma de se estabelecer, sabe, essa questão de calendário. Isso é tudo romano, irmão. Surgiu tudo com eles. Eles até hoje influenciam nossas coisas.
Roma estabeleceu um reino que até hoje, aqui ó, barro com ferro. Barro com ferro. O reino que existe hoje na terra não é mais um reino de uma cor só. Não é só ferro, ferro, ferro. É barro com ferro. O nosso mundo hoje é uma mistura de um monte de coisa com coisas romanas. Então esse reino foi diferente de tudo que apareceu. E devorará toda a terra. As conquistas dele, essa forma de pavimentar estradas, essa forma de organizar em números, isso é tudo romano, irmãos. Tudo romano. Então a influência deles, e depois tem essa questão religiosa, né? A religião romana influencia tudo canto, irmão. Toda cidade que é plantada tem lá um espaço para a igreja católica romana. Foi. Essa questão do ecumenismo. Ecumenismo, na verdade, é um cumprimento do barro com ferro. Mistura. Tempo de mistura. Tem que se cumprir. Ecumenismo é uma palavra difícil de falar. Mas é pensar, né, trazer todo mundo junto a um só propósito, um só pensamento. Não só religioso. Não só religioso. Político, econômico, né? Em todas as outras áreas. Nós temos que andar no mesmo propósito, ainda que você tenha os seus pensamentos, nós não precisa abrir mão deles, mas trazem ele tudo para nós andarmos juntos. Por isso, irmãos, nós não temos acordo com esse ecumenismo, né? Interessante, né? Mesmo que sejamos diferentes, vamos andar de mãos dadas. Dá para cultuar a Deus, irmão, entrando num lugar que as pessoas estão cultuando os demônios? O Pai Nosso é comum a todas as religiões, só que o Pai Nosso não foi estabelecido para ser uma oração decorativa. Aquilo é uma forma de orar. Você começa adorando a Deus, na oração você pede, na oração você perdoa, na oração você clama a Deus pelas suas necessidades, certo? Isso é a oração do Pai Nosso. Vamos voltar para o texto. Estamos no versículo 24, né? E quanto às 10 pontas, agora ele está recebendo a explicação das 10 pontas. Daquele mesmo reino, olha aí a explicação. Que reino é esse? É o ferro. Aqui, ó. O animal com dente de ferro é Roma, irmãos. Daquele mesmo reino. Daquele mesmo reino, ele está explicando. Se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Aí vem aquela pergunta, então vão surgir 10 reis romanos no final, pastor? Não é isso, querido irmão. O que vai acontecer antes do anticristo aparecer, é que esses 10 reis que vão aparecer, que vão surgir do mar, dos povos, eles vão personificar essa forma romana de governar, certo? Essa maneira romana de governar. Lá na frente eu vou explicar de novo isso, mas vai ser estabelecida na cabeça desses reis a forma de organizar, a forma de fazer as coisas. Vai surgir tudo desse estilo romano de fazer as coisas. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Que ele está falando de quem aqui agora? Da ponta pequena, do anticristo. Veja no verso 25 que ele fala: proferirá palavras contra quem? O Altíssimo. Ninguém no mundo, irmão, se levantou dessa forma. Não existiu nenhum profeta que se levantou na terra, ou falso profeta, que vai falar como esse anticristo vai falar. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. Lembra aquela versão que ele falou assim? Fará guerra aos santos e os
E os vencerá. Ele está explicando aqui. Destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Aí, ó. Vai mudar os tempos e a lei. As leis vão ser estabelecidas no governo dele para beneficiar ele. Ele vai mudar os tempos, o calendário. Era uma coisa marcante nesses reinos, que a gente nota estudando eles, era essa questão de mudar calendários. Já se muda calendário logo, vamos fazer aqui o dia do Nabucodonosor. Talvez ele vai estabelecer um dia, o dia do anticristo, o meu dia. Veja o que Nabucodonosor fez depois que ele recebe a visão da estátua. Eu vou fazer uma estátua toda de ouro. Quem não se dobrar a estátua, morre. Né? Morre. Ele vai estabelecer, ele vai exigir adoração. Ele vai falar, tem alguma lei que eu possa tomar o terreno das pessoas? Olha, não tem nenhuma lei, então cria uma. Cria uma, porque eu quero tudo para mim. É tudo meu. Como que ele vai fazer isso? Ele vai falar, mostra depois lá na outra profecia, espoliar. Você que está juntando muitos bens aí, juntando dinheiro, comprando terrenos, você que está comprando bastante casa, você que está comprando um monte de coisa, vai ficar tudo para o anticristo. Ele vai tomar tudo. Mas ele não pode fazer isso, ele vai poder. Ele vai poder, irmão. Ele vai tomar tudo, vai entrar nas casas. Vai fazer guerra aos santos. Não haverá mais essa liberdade de andar com Bíblia. Não haverá mais essa questão de ficar entrando em templo, irmão. A igreja vai voltar para o seu estado original. É a igreja perseguida. A Letícia está falando aqui vários domingos da igreja perseguida. A igreja perseguida hoje é o modelo da igreja do final, irmão. É o modelo. Lá nós vamos morrer. Não é todo mundo que vai morrer. Mas nós vamos morrer na mão desse caboclo aí. Sem vergonha. Final do verso 25, né? Aí que ele fala, vamos continuar. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos. Quem? Quem, irmão? Quem é que vai ser entregue nas mãos dele? Na leitura. Vamos ler de novo, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos. Quem, irmão? Quem são os santos? É os servos de Deus, irmãos. Como é que você vai tirar a igreja desse tempo, irmão? Como é que a gente pode crer que a igreja vai ficar fora, lá do final? Como é que a gente vai ficar fora, se aqui está falando que vai fazer guerra aos santos? Vai vencê-los. Diz que eles vão ser entregues. Como é que você tira a igreja da tribulação, irmão querido? Como é que você pode tirar a igreja de lá? Eu falo hoje com todas as letras. É impossível. É impossível a igreja sair aqui, ó. Impossível. É impossível, irmão. Só por causa da palavra de Deus. Não é eu que penso isso não, é a palavra que fala. E quanto tempo que ele vai fazer guerra aos santos? Está aqui, ó. Quanto? Um tempo. Tempo lembra que eu expliquei para vocês? 1 ano. E tempos, 2 anos. Se é a metade da outra, se é a metade dos 7 anos, quanto tempo vai ser? E metade de um tempo. 3 anos e meio. Mas pastor, como vai ser isso? Olha, irmão, eu não sei como vai ser. Eu nem sei se eu vou estar vivo. Eu peço a Deus que eu não esteja vivo, meu Deus. Né? Porque, olha, também eu entendo uma coisa. Isso é ponto pacífico na palavra de Deus. Uma coisa clara na palavra de Deus. É que a igreja desse tempo, desses 7 anos, não vai ser essa igreja desse tempo que a gente vive. Não vai ser. Mas quem é que vai ser cheio desse poder para poder passar os 7 anos? Quem estiver na brecha buscando. Quem estiver na brecha buscando. Os que foram cheios do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes,
eram aqueles que estavam buscando, irmãos. Tem gente que só fica voando no culto. Tem gente que só fica, não presta atenção, não pega as coisas. Não pega as revelações que Deus dá. Fica sempre voando no culto, na vida com Deus. Deus vai encher um povo nesse tempo, irmão. Eu creio nisso. Sabe, um povo poderoso na terra. Uns crentes, irmãos, que sabe, não tem medo. Se você lê a história da igreja, eu vou ter que terminar. Eu queria falar da outra profecia, mas se eu falar, eu vou ter que correr. Aí não dá. Vai ficar sem fruto, né? A igreja perseguida. O pastor esse dia mandou um vídeo. A igreja perseguida dos nossos dias. Esse é o modelo de igreja que Jesus quer. Crente forte e corajoso. Crente que fala assim, pode matar minha vida. Não tem problema. Crente que ora com fervor. Crente, irmão, que fala e acontece. Crente verdadeiro. A igreja ocidental hoje é o modelo de igreja mundana. É o modelo de igreja mundana. É a igreja misturada com tudo. É a igreja misturada com feitiçaria, com prosperidade. É a igreja que está interessada em carro, em casa, em dinheiro. É a igreja interessada em encher bolso de gente sem vergonha. Não, a igreja desse tempo vai ser uma igreja santa, poderosa, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que vai falar assim de forma profética. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Essa vai ser a igreja lá no final. Essa igreja, quando isso começa no começo dos 7 anos, com as 2 testemunhas. Quando chegar o tempo da perseguição, que são 3 anos e meio, eles não afrouxam não. Eles vão em frente. Eles vão em frente pregando. Só que não haverá a mesma liberdade. Porque o anticristo nesse tempo vai estar perseguindo e matando muitos crentes. Essa é a verdade. E verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir. Aqui, mais uma referência de que os santos vão herdar tudo, e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Pode dar glória a Deus aí. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Eu acredito que agora é 11h30, né? A visão do carneiro e do bode, eu preciso também explicar e estabelecer os paralelos, né? Não sei se os pastores querem que avance um pouco mais, né? Senão a gente continua a semana que vem. Então a semana que vem a gente continua, tá bom? Nós vamos aqui continuar a partir do carneiro e do bode. Nós vamos entrar na visão das 70 semanas. Quando chegar nessa parte aqui, essa parte aqui é uma parte um pouco mais rápida. Só vou dar mais um parâmetro sobre as épocas, o cumprimento das semanas, da finalização e início dos reinos. Aqui nessa parte aqui, aqui o Samuel até falou comigo hoje, essa parte aqui que a gente vai ter que gastar bastante tempo, né? Que são os selos, as taças, as trombetas. Se você quiser aprender tudo, irmão, você vai ter que vir em todos os cultos, certo? Porque se você, por exemplo, se você perder um ponto aqui, você não vai conseguir entender. Eu vou estar falando uma coisa para você lá no final e você não vai entender, porque eu já falei aqui, certo? Como eu disse, tem coisas que ele fala aqui, mas ele não fala lá, certo? Ele está dando mais informações para a gente poder entender o todo, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, né? Eu quero agradecer a Deus. Tá bom. Deu para ser claro o mais possível com os irmãos? Foi difícil de entender? Dá para continuar assim nessa pisada? E claro, a irmã Ruth hoje falou uma coisa bastante interessante para mim, conselhos, você poderia fazer assim, não fala isso, né?
conselhos sábios, sabe? Eu estou aberto a ouvir, tá bom? Eu estou aberto a ouvir de todos, tá? Eu não sou o dono da verdade, a Bíblia é a dona da verdade, né? É a dona da verdade. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta manhã, na sua presença, obrigado pela sua rica palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua nos revelando toda a sua verdade. Nós queremos saber tudo, Senhor, que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um domingo na sua presença e que nós possamos a cada dia nos preparar mais e mais para a grande e gloriosa vinda do Senhor a esta terra, Senhor. Um fato estrondoso, maravilhoso, que marcará a vida de todos nós, Senhor. E nós queremos, naquele grande dia, sermos achados fiéis, santos, irrepreensíveis na tua presença. Continua conosco, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Amém, graça e paz, queridos irmãos.